Como proteção de dados pessoal, entende-se a possibilidade de cada cidadão determinar de forma autônoma a utilização que é feita de seus próprios dados pessoais. Novas denúncias de espionagem. Sua privacidade. Uma nova lei que muda bastante coisa nos bastidores da internet. Impacta você diretamente. A proteção de dados é um assunto que vem sido muito discutido recentemente. Porém, essa não é uma discussão nova. Na Alemanha já se falava sobre o assunto por volta de 1970, enquanto no Brasil, em 1988, a Constituição Federal Brasileira traz o artigo 5º prevendo o direito à privacidade. Mas as políticas públicas de proteção de dados pessoais passaram a ter certa importância a partir de 2010, quando ocorreu a primeira consulta pública sobre o tema. Nesse período surgiram algumas leis, como a Lei de Acesso à Informação e a Lei Carolina Dickmann, que recebeu o nome da atriz devido a um caso ocorrido onde o hacker invadiu seu computador pessoal e divulgou fotos íntimas da atriz na internet. Em 2012 surge a lei europeia chamada de GDPR, General Data Protection Regulation, ou Regulamento Geral de Proteção de Dados, em tradução livre. A medida visa proteger as informações pessoais e a privacidade dos cidadãos da UE para transações que ocorram dentro do grupo. Em 2014, o Marco Civil da Internet entrou em vigor, reforçando o direito à privacidade na internet. Porém, ainda não haviam anteparos, de fato, em relação ao tratamento de dados. Nesse sentido, a Lei Geral de Proteção de Dados promete trazer maior proteção a informações pessoais de usuários, regulamentando seu tratamento e prevenindo eventuais abusos. Nem sempre a gente tem leis importantes, né? Isso não é um fenômeno curioso, mas no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando diante de uma lei muito importante. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela avança e ela é um produto histórico. O que eu quero dizer com isso? Ela avança no reconhecimento histórico da importância e da necessidade de você proteger a privacidade dos indivíduos. A privacidade que é necessária para o desenvolvimento da personalidade de cada um de nós. Ela se aplica a todas as pessoas jurídicas, independente do tamanho e do ramo, e as pessoas físicas que fazem tratamento de dados pessoais com fins econômicos. Tudo ligado ao Brasil. Hoje, nenhum país pode dizer que está 100% seguro contra o risco de vazamento de dados, e as consequências ressoam mundialmente. A União Europeia, por exemplo, se viu na situação pouco tempo atrás diante do caso da britânica Cambridge Analytica. A resposta? A implementação de novas regras para a coleta e troca de dados entre empresas que operem nos países do grupo, a fim de proteger seus cidadãos. Uma coisa é certa: a insegurança digital é um problema crescente, e a prevenção é a melhor alternativa. As empresas de todos os setores que trabalham com dados de clientes ou não devem se preparar para cumprir a nova lei, e os usuários também devem ficar atentos para garantir que a nova lei seja cumprida. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é bem clara quanto a qualquer tratamento de dados realizados precisa funcionar dentro de uma das bases legais, das justificativas legais, e precisa estar cruzado essas informações. Então, uma empresa que trabalha online, que faz venda online, está coletando ali o cadastro dos consumidores para fazer a nota fiscal mesmo, ou outras finalidades. Às vezes tem lojas que traçam um perfil econômico do consumidor para mostrar promoção ou para mostrar só as novidades que são mais caras. Não, essa é a maior falácia que eu já ouvi. Isso vem da falsa sensação de quando você está atrás de um computador, as pessoas não conseguem saber quem está digitando ou criando um perfil fake, mas a verdade é que tudo que você faz na internet deixa rastros. E é possível fazer um caminho reverso para identificar quem criou ou quem cometeu o crime. Que a internet não tem fronteiras, ok? Então, eu estou sujeito à legislação de um país quando eu faço alguma coisa naquele país. Então vamos imaginar, por exemplo, aquele caso daquele cara que foi para a Indonésia traficar droga lá e ficou famoso no Brasil, tal, que ele foi executado na Indonésia. Ok, ele estava sujeito às leis daquele país. Se eu for para os Estados Unidos, estou sujeito às leis dos Estados Unidos, no Brasil, enfim. Quando se trata de internet, eu posso ter um servidor na Rússia e operar no Brasil. Eu estou sujeito à lei de quem?
conversando aqui via Zoom agora, tá o IP do escritório registrado aí na plataforma, tá o seu IP. Se eu cometer alguma ilegalidade e tiver prova disso, você pode pedir uma ordem judicial para quebrar essa privacidade e ter acesso a esse IP. Então, não é porque ela dá essa falsa sensação de anonimato que ela é uma terra sem lei. Ela não é. A internet é um instrumento. Tudo aquilo que você faz na sua vida prática, você pode fazer pela internet também. Outro dia eu estava até assistindo, vou participar da confidência, estava até assistindo um filme com a minha namorada, uma comédia dessas, acho que era Meninas Malvadas, etc., no começo dessa, e eu falo isso em aula, porque tinha uma menina que começou a distribuir panfletos no corredor, difamando as pessoas, difamando uma menina específica lá na cena, que eu não lembro qual. Veja, isso sempre foi feito. Hoje você vai lá, cria um blog e faz uma postagem no Instagram, praticando também uma difamação. Então, a grande questão da internet não é que ela é uma terra sem lei. Ela é uma terra, um mecanismo em que você tem uma maior complexidade para a aplicação da lei. Você praticar uma calúnia, uma difamação, uma fraude, um estelionato, você faz assim como você fazia via telefone, assim como você fazia entregando panfletos desde sempre. A diferença agora é que você tem um mecanismo que te permite que faça isso e que você identificar a pessoa e fazer prova é mais complexo. O que há algum tempo atrás já foi considerado uma terra sem lei, com o avanço da tecnologia e o aumento de usuários da internet, surgiu a necessidade do direito de regular as relações que passaram a ser desenvolvidas nesse espaço virtual. E hoje podemos dizer que não, a internet não é uma terra sem lei.